A missão da NASA é explorar o desconhecido. À procura de respostas, ela lança seus cientistas ao espaço e suas aeronaves além da fronteira do sistema solar. Rastros misteriosos, astronautas assustados, fontes da vida numa lua de Saturno e uma possível evidência de invasão extraterrestre. As missões da NASA descobriram anomalias perturbadoras, que continuam causando perplexidade às maiores mentes do mundo científico. Estes são os segredos da NASA. Um objeto misterioso flutua acima de nossa atmosfera. Uma nave em forma de ave de rapina. É um avião invisível a radares de um projeto de defesa secreto? O objeto voador conhecido como Cavaleiro Negro é real? Ou será que a história é ainda mais sinistra? Existe um mundo negro no espaço, com coisas que não podemos explicar. Dezembro de 1998. 6 astronautas da NASA estão prestes a iniciar um novo capítulo da exploração espacial. Sua missão? Montar a Estação Espacial Internacional, o primeiro satélite tripulado permanente a orbitar a Terra. Jerry Ross é o especialista em atividade extravehicular da missão. Quando começamos a preparar as bases de uma coisa tão importante quanto a Estação Espacial Internacional, ficamos empolgados e queremos progredir com o programa. No 7º dia da missão, Ross e seu colega astronauta Tim Newman estão instalando a proteção térmica na nova estação espacial, quando alguém vê algo inesperado. Um tripulante falou: "O que é isso?" Eu comecei a olhar em volta, tentando ver o que era para saber do que ele estava falando. Imediatamente, a tripulação segue o protocolo de avistamento de OVNIs da NASA. A primeira coisa que tentamos fazer é tirar fotos do que estamos vendo, para ter uma evidência fotográfica. Na Terra, as imagens criam uma comoção instantânea na comunidade de ufologia, que enxerga uma ligação com o objeto misterioso dos anos 50, conhecido como Black Knight, o Cavaleiro Negro. Algumas pessoas acreditam que ele tem origem extraterrestre. Outras, que ele vem de perto. O Cavaleiro Negro data dos primeiros anos da era espacial, ou até de antes. As pessoas começaram a olhar o céu procurando satélites, só que secretos. Os chamados satélites negros eram sinais inexplicáveis que apareciam misteriosamente nos radares. E, às vezes, formas negras nefastas que eram avistadas planando no céu. Na época, os soviéticos acusaram os americanos de espionagem espacial, enquanto os Estados Unidos suspeitavam da mesma coisa. O Cavaleiro Negro é só uma entre várias coisas que nós não conseguimos explicar. As pessoas não entendem que só porque é nosso não significa que vamos sair falando para todo mundo. Mas Jerry Ross não aceita a teoria do satélite negro. Ele acredita em uma explicação mais simples. O Jim tinha que instalar uma manta térmica do lado de fora da estação para protegê-la da perda de calor. Eu estava adiantado na minha tarefa, então o Jim me ofereceu a manta térmica e me deixou instalar. Quando falaram: "O que é aquilo flutuando?", eu olhei e vi essa manta. Olhei para o cabo onde ela deveria estar e não estava lá. Nesse caso, é a história de um opa. Deixaram cair o equipamento, não eram alienígenas. Foi um erro. Foi uma sensação muito ruim. A manta parece negra porque sua superfície refletora não está voltada para a Terra, e sim para a escuridão do espaço. Mas nem todo o avistamento do Cavaleiro Negro pode ser facilmente explicado.
Houve uns relatos nos anos 50 de coisas muito estranhas orbitando a Terra. Ninguém sabia o que eram. E não eram nossas, parece que também não eram dos soviéticos. Para onde isso nos leva? Quem sabe? O conhecimento científico convencional sugere que qualquer invasor alienígena teria que viajar anos-luz para nos alcançar. Mas uma nave da NASA descobriu sinais em potencial de vida extraterrestre bem ao nosso lado. Uma sonda da NASA detecta uma fonte de energia misteriosa em uma das luas mortas de Saturno e a busca por vida dá um passo inesperado. Encélado é a minha primeira escolha de onde nós podemos achar vida. A gente achava que Encélado estava morta. Ficamos chocados. Quando vemos um quebra-cabeça assim, queremos resolver. É espetacular. Não tem nada igual no sistema solar. Nada que a gente já tenha visto. A sonda Cassini da NASA transmite dados de sua missão por 1.600 quilômetros no espaço. Quando ela passa a 1.130 quilômetros acima de Encélado, uma lua de Saturno, a investigadora do projeto, Michelle Daugert, não acredita no que vê. Eu olhei para os dados, vi alterações grandes e pensei, que estranho. Eu não entendi o que estava acontecendo. O que isso pode nos dizer? Eu respirei fundo, liguei para o projeto Cassini e falei, achamos que estamos vendo uma atmosfera em Encélado. Encélado está viva. Arriscando sua reputação, Michelle convence a NASA a interromper a missão, virar a sonda e aproximá-la ainda mais de Encélado. E se a gente não enxergar nada? Ninguém mais vai acreditar numa palavra que eu disser. Deslizando pelos anéis de Saturno, a Cassini analisa Encélado de perto. As imagens enviadas por ela são surpreendentes. Enormes plumas de água em estado líquido são expelidas da Lua, que deveria estar morta. As colunas que vimos em Encélado eram imensas. Tinham metade do tamanho da Lua. Elas validaram a decisão que nós tomamos de aproximar a sonda e trouxeram uma descoberta que ninguém imaginou que poderia existir. Foi muito bom. A descoberta sensacional vira manchetes em todo o mundo. Mas os cientistas planetários ficam confusos com jatos de líquidos gigantes. Devia estar tudo congelado. Mas tinha água líquida a 0,5 grau Celsius e mais quente, saindo daquela coisa e indo para o espaço. Alguma coisa ou alguém está aquecendo a Lua que deveria ter congelado até a morte milhões de anos atrás. A gente esperava que a superfície de Encélado tivesse um pouco de calor por causa da radiação solar que incidia. Mas daria para manter 20 usinas de energia a carvão com o calor que encontramos. E foi uma grande surpresa. O que dá energia para Encélado? Uma teoria é de que a misteriosa energia emana da imensa força gravitacional de Saturno. Encélado não é igual à nossa Lua. Ela tem um núcleo rochoso, mas também tem um oceano de água debaixo de um manto de gelo fino. Como Encélado orbita Saturno, a gravidade enorme de Saturno espreme ela, fornecendo muita energia para uma esfera pequena de 480 quilômetros de diâmetro. E isso ajuda a expulsar a água gelada pelas fissuras em alta velocidade. A Cassini sobrevoou uma coluna de líquido expelida por um geyser da Lua gelada. Sua descoberta transformou Encélado de uma terra infértil congelada em um lugar promissor para a vida extraterrestre. O interessante é que, saindo desses geysers, também vimos hidrocarbonetos, que são os blocos de construção da vida. Encélado é a minha primeira escolha de onde nós podemos achar vida. Achando água líquida, podemos começar a conversar sobre a possibilidade de encontrar vida alienígena debaixo da superfície de Encélado. Se alguém sugerisse isso antes de a missão ir para lá, teria sido trancado numa salinha. O próximo passo é a busca direta pela vida. Queremos voltar até as colunas com instrumentos mais sofisticados. E eu acho que até pegar uma amostra e trazer para a Terra. Julho de 2013. Centro Espacial Goddard.
o quartel-general do Observatório Solar Zorro da NASA. Sua missão: ficar de olho em nossa estrela de fogo. O Projeto Zorro é um sistema de aviso precoce sobre nossos fenômenos que podem ter algum impacto aqui na Terra. Cientistas que monitoram os dados do satélite veem algo extraordinário. Uma sombra gigantesca que se estende pelo Sol. Um buraco de 800 mil quilômetros de extensão. Enquanto a NASA se esforça para avaliar a ameaça, as imagens dramáticas estimulam uma chuva de especulações. Foi esquisito. A gente não sabia se aquilo foi induzido artificialmente no Sol. Era como se alienígenas tivessem cavado a superfície. Seja qual for a causa, os resultados podem ser catastróficos para nós. Uma queda de apenas 7% na emissão do calor do Sol poderia levar a Terra a outra era glacial. Nos dados de satélite da NASA, o estranho vazio negro é evidente. Mas em Terra, o sol de verão parece brilhar tanto quanto sempre. E o buraco permanece invisível a olho nu. Estamos aqui na Terra tocando nossa vida normalmente, enquanto uma tragédia cinematográfica acontece no Sol. Em um esforço para explicar um buraco no Sol, cientistas recorrem a um satélite, que capta imagens de gases superquentes na atmosfera solar. Suas câmeras de alta tecnologia veem coisas que os humanos não enxergam. Coisas visíveis apenas no espectro ultravioleta. De repente, o buraco parece diferente. O que parece ser uma área com um espaço escuro vazio, na verdade está cheia de gases que são muito mais frios do que aqueles que podemos ver na área em volta. A sombra gigante realmente é um trecho frio na atmosfera do Sol. Quando falamos de trecho frio, não estamos falando do Alasca. Ainda tem muitos milhões de graus. Cientistas solares chamam estas áreas mais frias de buracos coronais. Buracos coronais são lugares em que o material pode escapar e sair para o meio interplanetário. Para o horror dos cientistas, este buraco coronal pode estar em uma posição perfeita para bombardear a Terra com partículas solares. Esse buraco coronal gigante começa a cuspir partículas carregadas pelo espaço. Mas como a Terra está no caminho, podemos ter uma tempestade solar. Uma tempestade solar pode atingir satélites. Os eletrônicos não funcionariam direito. E houve uma ocasião em que isso aconteceu. É real, não é uma preocupação imaginária. Se a Terra for atingida, vai ser um grande problema. Viajando a mais de 2.400.000 quilômetros por hora, o raio de sol mortal levará 58 horas para chegar à Terra. Quando atingi-la, o primeiro sinal deve ser um show de luzes espetacular na aurora boreal, enquanto a esfera magnética do planeta luta para nos proteger, absorvendo a energia das partículas bombardeadoras. Em 20 de julho de 2013, 2 dias e meio depois de os cientistas terem localizado o buraco, o céu do Ártico explode em cores brilhantes. Seria o primeiro ato de um desastre global? A incrível exibição dura 2 dias e então desaparece. Para alívio dos cientistas, não foi nada mais do que um belo show de luzes. A Terra escapou por pouco. Da próxima vez, podemos não ter tanta sorte. O Sol pode mudar de humor rápido e pode virar um inimigo em potencial. Por mais estranho que seja, não sabemos muita coisa sobre aquela bolona laranja lá em cima. O conhecimento humano sobre a física nos conforta quando enfrentamos o desconhecido. Mas no espaço profundo, algo parece estar jogando com regras diferentes. El Centro, Califórnia. O astrônomo amador Bill Young faz parte de um seleto grupo de observadores de estrelas com uma missão muito importante. Bill Young é um astrônomo que mora no Arizona e assumiu a missão de observar objetos próximos da Terra que podem ser um risco para nós.
Em setembro de 2002, Young localiza um objeto brilhante orbitando a Terra, o que o deixa alarmado. Esse objeto ficou bem aparente como uma coisa incomum. Primeiro, por causa do seu movimento. Ele estava se movendo muito rápido e numa velocidade muito parecida com a velocidade da Terra. Era muito grande para ser uma ferramenta derrubada por um astronauta e muito grande para ser um satélite. Então, o que era? O objeto misterioso tem mais de 18 metros de diâmetro e está próximo da Terra. Imediatamente, Young relata o que vê às autoridades. A primeira conclusão foi: é um asteroide. A NASA leva muito a sério a ameaça de um impacto de asteroide. Asteroides são meio importantes, porque de vez em quando eles podem acabar com a superfície do planeta. Os asteroides viajam a quase 50 quilômetros por segundo. É uma velocidade incrível. E quando um objeto tem massa, é muita energia cinética. Provavelmente foi o que matou os dinossauros. Mas o asteroide J002E3 não está se comportando como um. A maior parte dos asteroides traça uma órbita regular em torno do Sol, no cinturão entre Marte e Júpiter. Mas este objeto misterioso não faz isso. Essa coisa girou em volta da Terra. Depois foi embora, deu várias voltas em torno do Sol e acabou voltando. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA junta-se a outros cientistas na investigação. A primeira pergunta que fizemos foi: isso realmente é um objeto natural ou é uma coisa diferente, uma coisa que a gente não compreende? Você sabe qual é o principal objetivo do programa da NASA de exploração de Marte? A NASA aponta seu telescópio infravermelho no Havaí em direção ao objeto para uma análise mais detalhada. Quando o primeiro conjunto de dados chegou até o canal, nós demos uma olhada. E eu falei: minha nossa! Era a coisa mais estranha que a gente tinha visto. Nós fomos ver o espectro e estava cheio de tinta. A anomalia exótica tem uma camada com a mesma assinatura química da tinta industrial. Esse objeto não era um asteroide natural. Era diferente de tudo o que a gente viu antes. Aquilo era tinta. Não podia ser um asteroide. Nenhum objeto natural conhecido é revestido de tinta. Mas quando a NASA checa se algum satélite artificial está posicionado naquela região do espaço, a resposta é negativa, o que levanta uma possibilidade alarmante. Pensando no assunto, nós usamos satélites espiões e aí achamos um objeto orbitando a Terra. Por que uma cultura extraterrestre não usaria satélites espiões? Jim Oberg, da NASA, não compra esta versão. Ele apoia uma investigação mais aprofundada da evidência da tinta. A tinta é uma pista, a tinta é uma prova. Uma análise detalhada dos dados revela que toda a superfície do objeto de 18 metros é coberta de dióxido de titânio, um composto que dá a cor branca à tinta. A cor dos equipamentos da NASA. 3, 2, 1, 0. All engines running, commit. Mas se for uma peça de um foguete, está em um lugar muito estranho. A questão é, como chegou lá? A NASA conecta os pontos e dá uma explicação plausível. Com base na órbita e com base no fato de o objeto estar coberto de tinta, nós conseguimos fazer o cálculo inverso e determinar que esse objeto é o terceiro estágio do foguete Saturno V, que levou os astronautas Conrad, Bean e Gordon para a Lua, na Apollo 12. O astronauta Alan Bean se lembra como era estar a bordo do Saturno V. Eu já andei em muitos veículos na Terra, em aviões e tudo mais, e não senti nada que tivesse a vibração e o tremor que o Saturno V tinha. Eram 3 milhões e 400 mil quilos de empuxo naquela coisa e em movimento. Era o maior e mais potente motor já construído na Terra.
A NASA conclui que o velho foguete de propulsão descartado durante a viagem à Lua, de alguma maneira, encontrou caminho de volta para a órbita da Terra. Eles flutuam para longe, mas a gente não se preocupa. A NASA encerra o caso. Mas para alguns, a teoria parece conveniente demais. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Uma década depois de Kennedy desafiar os Estados Unidos a colocar um homem na Lua, os astronautas da Apollo pousam na superfície lunar pela 6ª vez. Num momento de tensão, eles veem objetos voando ao redor. O que é que eles estão vendo? O capitão Eugene Cernan e o geólogo Harrison Jack Schmitt se preparam para se dirigir até um vale nunca explorado anteriormente, vasculhando a superfície da Lua em busca de segredos geológicos. Os astronautas sabem que suas vidas dependem da frágil sonda lunar. Uma das coisas que eles precisam ter em mente é que não podem se distanciar muito do módulo lunar. Eles sempre precisam conseguir andar de volta, se tiverem uma emergência. Quase imediatamente, um paralama se solta de uma das rodas traseiras da sonda. Se eles não conseguirem consertar, a poeira lunar que voa da roda traseira pode facilmente arranhar o visor de seus capacetes ou desgastar a vedação de seus trajes. Dá para imaginar, os sentidos ficam muito aguçados nesse tipo de situação. E isso deixa eles pensando no que virá em seguida. O Jack Schmitt, que estava perto da sonda lunar, de repente viu um objeto voando acima da cabeça. Bom, e reagiu a ele. Os dois ficaram surpresos de ver essa coisa, um objeto. Objetos, na verdade, voando por cima e voando em volta deles. Realmente foi uma coisa que pegou os dois de surpresa. O controle de missão observa a angústia dos astronautas por meio de uma transmissão ao vivo, mas não tem meios para intervir. A quase 390 mil quilômetros da ajuda, os astronautas identificam o problema. Your antenna, it's that styrofoam off the high gain antenna package. Uma análise do incidente feita pelo astrônomo Mark D'Antonio parece confirmar o palpite de Cernan e Schmitt. A antena da sonda lunar tinha isopor em volta, como material de vedação. Uma das características do isopor é que ele é cheio de ar. Quando ele vai para o espaço e fica exposto na superfície lunar, tem uma expansão rápida das bolsas de ar do interior. E o que acontece? Ele explode. E na Lua, onde não tem atmosfera, essa força explosiva pode ter lançado o isopor do alto da antena da sonda por centenas de metros. E deve ter sido bem assustador sentir uma coisa batendo em você no vácuo do espaço desse jeito. Is that what you thought it was? Huh? I thought you were kidding. No, I've never seen that before. A NASA encerra o caso, mas algumas pessoas não são convencidas pela versão oficial. Devido ao fato de que todo astronauta é treinado para todo tipo de exigência, eles sabem o que estão fazendo. Por que os astronautas da Apollo 17 ficaram tão abalados com os objetos voando no alto, se era apenas isopor da antena? Essa é a parte inexplicável da missão para mim. A tripulação deixa a Lua 2 dias depois do incidente. A humanidade nunca mais voltou ao local. Não faz sentido. A Apollo 18 e a 19 foram construídas. Elas foram pagas e não decolaram. Não foram lançadas. E eu não sei por quê. O principal objetivo do programa da NASA de exploração de Marte é procurar sinais de vida, sejam do passado ou atuais. Uma sonda não tripulada capta algumas das primeiras imagens de Marte. Mas rastros inesperados levantam temores de que podemos não ser os primeiros exploradores. Podiam ser animais, talvez veículos, ou até outro tipo de fenômeno. E se fossem pegadas de um visitante anterior ao homem em Marte? Novembro de 1971.
Após uma jornada de 5 meses e meio até Marte, a sonda não tripulada Mariner 9 se dirige diretamente para uma tempestade. Não tinha aspecto de superfície, era só um vazio. A tempestade de poeira dura 2 meses. E só então, a Mariner 9 começa a enviar imagens da superfície de Marte para a Terra. Quando a poeira acabou, foi um tipo de grande revelação. Todo um planeta emergiu das sombras, com complexidades e características de que só tínhamos pistas. Entre as primeiras imagens claras de vulcões gigantes e cânions extensos, a sonda capta algo mais. Muitas imagens mostravam rastros escuros, muitos rastros. Paralelos, alguns com voltas e linhas. E surgiu a questão, o que são esses rastros? Esses rastros eram muito bizarros, porque subiam e desciam dependendo de onde se olhava. Eram estranhos, mas eram bem grandes. Podemos pensar que foi um animal ou um veículo. O que teria deixado os rastros? Não se parece com nada. Parece que alguém andou de monociclo em Marte. A Viking 1 ainda está a 5 anos de chegar à superfície de Marte. O que quer que tenha deixado estas marcas em Marte não veio da Terra. Os rastros de Marte são outra coisa que precisamos investigar, mas isso não é fácil. Alguém teria que chegar muito perto, por assim dizer, de Marte para descobrir mais a respeito. À procura de explicações, geólogos se concentram em outros aspectos da superfície de Marte. Mas o aparecimento dos rastros gerou um grande rumor. Uma das pistas importantes para a origem dos rastros era que eles começavam e acabavam. Alguns começavam do nada, outros acabavam em círculos ou em rabisco. O término circular de alguns dos rastros sugere algo extraordinário. Uma das possibilidades para esses rastros são redemoinhos de poeira. Um redemoinho de poeira é uma coluna giratória formada por ar quente em elevação. Na Terra, ele pode se formar em paisagens desérticas. Orbitadores tiram fotos das áreas em que os rastros surgiram, procurando fenômenos similares na superfície de Marte. As imagens resultantes provocam choques na comunidade científica. Redemoinhos de poeira impossivelmente altos. Alguns desses redemoinhos de poeira chegavam a altitudes de 5 quilômetros. Alguns deles são tão altos quanto o Monte Everest. Eles desenvolvem uma instabilidade e continuam se movendo. Existem até vídeos gravados pelas sondas de exploração a Marte desses redemoinhos passando. E dá para ver em quadros sucessivos a coluna de poeira se movendo pelo campo de visão. Até agora, cientistas reconhecem que a explicação do redemoinho de poeira é somente uma teoria. Bom, temos boas hipóteses e boas teorias de como os rastros foram feitos. Mas muita coisa é baseada no que nós compreendemos da Terra. Nós não temos certeza. Só fomos para alguns lugares. Então, Marte é só mais um lugar misterioso depois de outro. Na jornada para revelar os mistérios do universo, as únicas ferramentas em que podemos confiar são as leis da física. Mas quando o cientista contempla o abismo do espaço profundo... Correr riscos faz parte de fazer descobertas. Ele detecta milhares de objetos viajando a velocidades impossíveis. Alguma coisa está desafiando as leis fundamentais do universo. Dezembro de 1995. Telescópio Hubble. O professor Bob Williams aponta o mais caro telescópio já construído para um trecho vazio do céu, somente para ver o que encontra. Não havia estrelas brilhantes, não havia fontes de radiação, fontes de raio-x. Eu só tentei pegar uma área aleatória do céu que a gente não conhecia. As primeiras imagens do Hubble foram totalmente normais. Elas pareciam mostrar galáxias. Até a gente entender tudo aquilo, não ficou aparente que eram 2.500 galáxias e a maioria estava desbotada. E estas galáxias estão se movendo muito rapidamente.
Elas pareciam estar se distanciando de nós mais rápido que a velocidade da luz. Mas nada viaja mais rápido que a luz. Não é possível que objetos físicos ou informações trafeguem mais rápido que a luz. A velocidade da luz é o limite de velocidade definitivo. Tudo na natureza é baseado neste simples fato. Se algo viola esta velocidade constante, as leis da física são rompidas. De alguma maneira, algo estava violando uma das leis mais fundamentais do universo. Existe a possibilidade de que as teorias e a física que conhecemos podem estar erradas. Einstein estava certo ou pode estar ligeiramente errado? Ou existe um jeito de bater o Einstein distorcendo o espaço? E se os objetos vistos por Bob Williams não fossem galáxias? E se fossem artefatos correndo pelo espaço interestelar? Se uma nave fosse capaz de distorcer o espaço usando uma dobra espacial, poderia atravessar o cosmos em horas, e não em bilhões de anos. Isso encolheria o espaço na frente da nave e dilataria atrás. Aí ia parecer que a nave espacial ia pegar uma onda em direção à estrela de destino mais rápido que a luz. A assinatura de uma dobra espacial poderia ter um visual muito similar à luz emitida por uma galáxia que parece se mover mais rápido que a velocidade da luz. Mas a tecnologia da dobra está muito além das atuais capacidades da humanidade. Provavelmente existem várias outras civilizações que já descobriram isso e pode ter, sei lá, todo tipo de comércio interestelar rolando entre as civilizações que sabem disso. Mas a ideia de dobras espaciais é incrível demais para Bob Williams. Alguém pode falar sobre os objetos desbotados. Na verdade, estamos vendo bruxas viajando com vassouras. Eu não posso contestar isso, então tá. Você escolheu não acreditar que são galáxias? Ótimo! Me mostre uma prova. Se realmente forem galáxias, a explicação para sua velocidade extraordinária pode ser ainda mais estranha do que a da dobra espacial. O espaço está se curvando. Einstein mostrou com a relatividade geral que o espaço tem um tecido. Ele se estica, se dobra, se deforma, ele se comprime. De acordo com a teoria de Einstein, qualquer coisa observada de um objeto em movimento parece estar viajando mais rápido do que na verdade está. Como quando o trem que estamos deixa a estação e a plataforma parece estar se movendo em vez do trem. Além disso, o próprio espaço-tempo está se expandindo. Então, quando os trens se distanciam uns dos outros em velocidade, os trilhos em que estão se alongam entre eles. Os pontos se distanciariam sem ter que viajar para algum lugar. Então ia parecer que a distância está aumentando em uma taxa muito elevada e não existe nenhum limite para a velocidade em que se pode esticar o espaço-tempo. Se isso for verdade, então estas galáxias apenas parecem desafiar as leis da física, já que o espaço entre elas está em expansão. Mas isso explica parcialmente a incrível velocidade de algumas destas galáxias. Sempre estudamos coisas que não fazem sentido, que não se encaixam nas regras ou teorias que temos. Então criamos teorias novas. Na órbita da Terra, as câmeras a bordo do ônibus espacial Discovery captam algo fora do comum. Eles nunca tinham visto nada parecido na vida. Detritos se comportando de um jeito completamente peculiar. Qual o sentido desse evento? É algo natural ou artificial? Dois anos e meio depois que o ônibus espacial Columbia se desintegrou na reentrada, a NASA manda o Discovery à órbita.
O plano é acoplá-lo à Estação Espacial Internacional e reabastecer as 2 pessoas a bordo. Mas o principal foco da missão é a segurança. Uma das coisas que iam chegar na hora iam ser as câmeras. Em minutos, a NASA encontra uma evidência preocupante de dano no escudo térmico do ônibus espacial. Para a tripulação de 7 pessoas do Discovery, é o cenário de um pesadelo. Os especialistas da NASA percebem que uma pequena seção da blindagem térmica ficou deformada durante o lançamento. E se algo não for feito, a reentrada do ônibus espacial poderá ficar catastroficamente arriscada. Go for the depressurization of the airlock. Copy that, Houston. Pela primeira vez, astronautas tentam consertar a área vulnerável do ônibus espacial. Com os pés fixados em um braço do ônibus espacial, o especialista da missão Steve Robinson arrisca sua vida para garantir que a tripulação voltará para casa em segurança. O astronauta veterano Leroy Chiao sabe exatamente como Robinson se sente. A gente fica em modo de batalha, por assim dizer. A gente fica com a atenção muito aguçada. Se de alguma forma a gente se desconectar da estação, vai sair flutuando. E é claro que esse é o nosso fim. Here we go. Os riscos nunca foram tão altos, mas Steve Robinson mantém a calma. Discovery Houston, everyone is extremely happy. On your go to wrap it up and we'll press with our next task. Okay, we'll do that. O concerto de Robinson parece ter sido um sucesso. Mas quando o ônibus espacial se prepara para a reentrada, uma de suas câmeras capta um objeto estranho passando pela área. E o mundo começa a questionar a segurança dos astronautas. O que eles viram foi descrito como um bumerangue, um objeto que se dirigia em uma direção, mudava a direção e se distanciava. A mudança de curso do bumerangue parece proposital. Alguns observadores especulam que o ônibus espacial está sendo perseguido. O que está acontecendo? Normalmente, um objeto não mudaria de direção, a não ser que estivesse sob controle inteligente. Apesar de a NASA não ter divulgado uma explicação oficial, uma investigação científica à parte conclui que o bumerangue é detrito espacial e que sua trajetória é influenciada pelo arrasto da atmosfera da Terra. Mas nem todos concordam. Detritos se comportando de um jeito peculiar que não faz nenhum sentido. Quando paramos para pensar a respeito, se for um veículo de controle inteligente, esta é uma história muito boa. Uma história tão boa que a gravação do bumerangue se transforma em um fenômeno das mídias sociais. Mais de 100 mil pessoas assistiram ao seu zigue-zague pelo espaço. Se um dia o bumerangue voltar, o mundo estará esperando. Nós sempre olhamos para o céu à procura de extraterrestres, vasculhando o cosmos por sinais que indicam vida. Mas agora uma ideia radical está infectando a comunidade científica. A nossa concepção original da vida é de que ela deve ter começado aqui, na Terra. Mas não sabemos se esse é o caso. E se nós não formos uma forma de vida da Terra? E se formos invasores de outro mundo? E se nós somos os extraterrestres? Terra, 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Um feroz inferno derretido sob bombardeio constante de meteoritos. Não há lugar para a vida. Mas se esta chuva de pedras e fogo também trouxesse vida para o nosso mundo? E se uma rocha de outro mundo chegasse carregando uma carga alienígena? Uma teoria conhecida como panspermia. Panspermia é um conceito de que a vida daqui começou no espaço. Que um planeta com um ecossistema ativo pode sofrer um impacto.
E que esse impacto pode espalhar material biológico pelo espaço. Algumas formas de vida são suficientemente robustas para sobreviver a esse impacto. E então serem levadas para outro planeta. Talvez sejamos alienígenas do espaço. Parece loucura. Soa como ficção científica. Tirando o fato de existirem meteoritos que caíram na Terra e continham aminoácidos, os blocos de construção da vida. Se a vida realmente surgiu de uma rocha extraterrestre, de onde veio esta pedra? Os cientistas podem não precisar procurar tão longe para encontrar um lugar que pode ter gerado a vida quando a Terra era jovem. Em 2003, o telescópio Hubble se aproximou do maior objeto do cinturão dos asteroides. Ceres, um mini planeta entre as rochas e detritos. Ceres é o maior asteroide. O Hubble tem estudado ele há vários anos, tentando entender sua composição, tentando entender como era o sistema solar durante seus primeiros anos. Mas Ceres é mais do que um monte de rochas de asteroides. O que é muito empolgante sobre Ceres é que ele é esférico e o fato de ele parecer ser coberto de gelo. Mas os dados também revelam que Ceres é mais quente do que o esperado. A temperatura da superfície de Ceres, na verdade, é até morna. Tem cerca de menos de 30 graus Celsius. É uma temperatura em que podemos ter um ambiente que poderia ser propício para algumas formas de vida. Então, enquanto a Terra estava queimando 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, Ceres poderia ser um refúgio seguro para a vida. Isso não explica como a vida chegou à Terra. Mas um ponto gigante branco na superfície de Ceres oferece uma pista. O ponto é tão grande quanto o estado americano de Indiana. Astrônomos suspeitam que, na verdade, um pedaço gigantesco de Ceres foi arrancado com o resultado de um impacto cataclísmico 4 bilhões de anos atrás. E se um pedaço de Ceres foi removido da superfície do asteroide e viajou em direção à Terra, infestando-a com vida alienígena? E se ele se incrustou nas profundezas do leito rochoso, colonizando nosso mundo virgem? A NASA leva muito a sério a ideia da vida sobrevivendo no espaço. Em 1984, a agência lançou 12 milhões e 500 mil sementes em órbita. As sementes passaram 6 anos no espaço, a bordo de um dispositivo de exposição de longa duração, antes de serem trazidas de volta à Terra. Eles trouxeram elas de volta, distribuíram por todos os Estados Unidos e plantaram as sementes para ver se elas germinavam, e elas germinaram. Se uma semente terráquea é capaz de sobreviver a uma jornada pelo espaço, as sementes da vida também seriam capazes bilhões de anos atrás. Nós não sabemos bem onde a vida começou nem como. O universo poderia estar cheio de sementes da vida. E um planeta como a Terra pegou essas sementes no espaço. Até o próximo Segredos da NASA.